continuando, vocês falam sobre essa questão de novo, né? Essa questão sobre a vaga em algum lugar específico, né? Que representaria talvez algum outro tipo de localidade espiritual. Como é que nós dizemos? Vamos dizer, em outro plano, né? Em outro plano em outro plano de existência, alguma coisa assim, não faz sentido. Né? O argumento que eles estavam dizendo, na verdade, era algo bem mais duradouro antes. Né? E agora eles estão falando sobre a questão, não, mas nós ficamos ali há um tempo. Não, aí que tá, aí não tem sentido. Porque, primeiro, se vocês eventualmente ficaram um tempo, teria que ser porque as informações, não porque eventualmente eu estaria mais ou menos convencido e acharia que provavelmente estariam certos, mas sem ter certeza. Então isso garantiria para vocês algum tipo de vaga num tempo curtíssimo, né? Porque lógico, a partir de 2024 foi provado que tudo era errado. Inclusive, o que eu achava que tinha uma probabilidade de ser verdade, foi provado que era falso na parede. Mas eu não faria pesquisa ainda em 2022, porque acharia que não era o momento, a partir de 2022. E você fala sobre a questão de outro plano de existência e tal, e ficaram um determinado tempo. Bom, para mim não importaria se ficasse em determinado tempo, não. Ou até mais, isso para mim não exatamente importa. Me importa os critérios e se isso é justo ou não é. Né? Não importa exatamente. Vamos dizer, não importa exatamente a questão da permanência. Ou não, né? Me importa a questão de qual é a justiça nisso e se essa análise faz sentido. Então, não parece estar fazendo. Por quê? Vamos lá. Se eventualmente entram de alguma forma nesse outro plano, e para ficar aí tá, eles teriam que ter algum tipo de critério. Só que não é isso não poderia depender da minha crença. Então a entidade espiritual que essas pessoas acreditam é facilmente enganável. Porque então a entidade, sabendo que as informações são falsas, permitiria essas pessoas entrarem? Porque a entidade já saberia em 2022 que as informações são falsas, não importa se eu acho que algumas coisas provavelmente são verdadeiras, outras mais ou menos, outras até eu acharia que são falsas. Ou até o que outras pessoas pensassem. Então está importando isso, não está importando o que a entidade acha. Se a entidade sabe que as informações dessas pessoas são falsas, como é que permitiu que eventualmente essas pessoas entraram? Então não faz sentido. Aí tá, aqui não está tendo um nexo o que vocês estão fazendo. Não, vocês estão indo pelo critério do que eu, como se fosse o critério do que eu eventualmente poderia pensar, que era mais ou menos provável. Quer dizer, mas é esse critério ou o critério do que entidade espiritual, que de alguma forma tem algum domínio sobre outro plano de existência, e aí e a partir disso vocês poderiam eventualmente fazer uma análise de quem poderia entrar ou não. Ou seja, como é que vocês eventualmente entram se a análise que vocês estão fazendo é falsa, os argumentos de vocês são falsos e a entidade já saberia antes. Eu não poderia saber porque eu não achava que era correto fazer pesquisa naquele momento. Ou seja, porque eu não acho que é correto ou razoável fazer pesquisa naquele momento. Vocês têm direito de entrar, mas aí tá, o que a entidade espiritual pensa? O critério é a entidade espiritual. Se ela sabe que a informação é falsa, vai deixar vocês entrar. Então alguma coisa tem estranha. Então vocês já não podem ter entrado. Então já viu. Não, porque eu consegui aqui 5 eventualmente. Eu consegui 5 questões. Não conseguiram, porque depois eu provei que é falso. Em 2022 não havia certeza sobre os pontos que vocês estão levantando que havia certeza. Não é o que aconteceu. Aconteceu. Depois eu vou mostrar. Talvez eu duvide até porque quais foram algumas dessas questões aí. Mas vamos lá. Eventualmente dizem que não, nós ficamos lá. Mas é uma questão diária, houve 5 pontos, depois houve entrave. Não, mas então, a primeira diária não tinha sentido, porque a entidade já sabia que eventualmente as informações são falsas. Eu só ainda não. Eu não tinha concluído a informação, então não tem como. E outra, o critério não sou eu. Mesmo que eu tivesse concluído a informação, você não poderia entrar, porque dependeria da entidade. Não depende do que eu creio. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não, eu não concluí a informação. Terceiro ponto, não. É uma questão de diário. Não, mas peraí. Aí que tá. Se vocês estão certos, vamos dizer, o tempo inteiro, a duração seria maior. Então aí que tá, a duração do que vocês estão falando seria eu provar que as informações são falsas? Ué, mas a entidade já sabia antes, porra, como é que vocês... Isso que não tem sentido. A entidade espiritual já saberia isso. Então, se depende de algum tipo de contrariedade argumentativa, no caso, o que para mim não tem sentido nenhum, porque depende da verdade da informação desde antes, mesmo que eu não soubesse se a informação é verdadeira ou falsa. Essa é a questão. Né? Se vocês estão discutindo isso,
Não porque permanecemos um dia. Não, vocês nem entraram, porque depende da entidade permitir saber, a entidade sabendo que as informações são falsas. Eu não sabia ainda. A entidade sabia. Eu não sei se são falsas ou verdadeiras. Então, esse como eu falei, o primeiro ponto. Depois disso, não, mas vamos trabalhar as informações para verificar se são falsas ou verdadeiras. Então, mas o limite do que vocês estão. O limite da permanência de vocês ali era um dia que vocês estão falando até em 2024 eu começar a aprofundar a temática. Então, mas não tem sentido, porque não pode ser eu fazer a pesquisa que vai decidir o quanto que vocês vão ficar no negócio. Vocês já não tinham direito adiante a permanecer num outro plano de existência ou alguma coisa nesse sentido. Ou, porque a ideia também não era essa, não era só permanência, era questão de você permanecer no outro plano de existência a partir desse determinado momento que já não seria agora. Então não tem sentido o que vocês estão falando. Vocês estão falando, o cálculo não é esse. O cálculo depende da entidade espiritual, não do que eu ache. Não é isso. Então fica esse complemento. E olha, isso é uma visão espiritual que eu nem exatamente partilho, porque eu não estou exatamente vinculado a determinada entidade espiritual. Fico complementando o canal.